Olá, telespectadores, estamos iniciando aqui no canal 16 TV Assembleia mais um programa com a palavra. Hoje estou recebendo o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Roberto Lorea. Vamos falar sobre um assunto muito importante que está em pauta dentro do Congresso Nacional, mas que a mídia ainda não deu o destaque que merecia, porque é um assunto que mexe com todos os brasileiros e que é de fundamental importância colocar em discussão para que você faça a sua avaliação dessa questão que envolve o Estado brasileiro e o Vaticano. Uma concordata, um acordo assinado entre o presidente Lula e o Vaticano, alguns meses atrás, e que está sendo muito contestado dentro do Congresso Nacional, Câmara, Senado e também por parte da sociedade organizada. Trata-se também do Estado laico, né? Vou conversar com o Dr. Roberto Lorea, nosso convidado que é especialista nesse assunto. Dr. Roberto, seja bem-vindo, um prazer grande recebê-lo. Prazer é todo meu, Milton, conversar contigo, com os teus telespectadores. Eu acho que chamasse a atenção para um ponto fundamental, né? Como esse assunto vem sendo tratado de forma reservada, eu cheguei até a escrever outro dia, parece que é mais um dos atos secretos do Congresso Nacional, porque isso foi tratado às escondidas durante vários anos, não é? Inclusive alguns jornais do centro do país, por ocasião da vinda do Papa ao Brasil em 2007, levantaram essa hipótese de que houvesse, né, que estivesse sendo costurada, arranjada uma concordata, que significa um acordo entre um Estado e o Vaticano, e um ano depois, né, em novembro de 2008, foi revelado, então, de surpresa à sociedade brasileira, por ocasião de uma visita do presidente Lula ao Vaticano, que havia sido assinado esse tratado. O que acontece? Isso agora está tramitando no Congresso Nacional e, por incrível que pareça, com um regime de urgência, é dizer, a qualquer momento, né, podemos ser surpreendidos com a aprovação desse acordo sem que a sociedade brasileira tenha tomado conhecimento do seu conteúdo. Pois é, vamos discutir um pouquinho, colocar para os nossos telespectadores aí o que lhe preocupa dentro desse acordo, por que ele foi assinado, de que maneira, né, esse acordo pode causar algum prejuízo para os brasileiros, enfim. Pois não. No primeiro momento, não é, que é importante salientar, é que pelo simples fato de ser um acordo bilateral entre o Estado brasileiro e uma determinada igreja, no caso a Igreja Católica, a Santa Sé, né, já se vê que há uma exclusão de todas as outras confissões religiosas que são professadas no Brasil, não é? Então, o que acontece? Já se vê que o Estado brasileiro não está dando um tratamento igualitário a todas as confissões religiosas, o que fere, evidentemente, viola a nossa Constituição Federal, cujo artigo 5º, inciso 6º, assegura, não é, a liberdade de consciência e de crença, e o artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal, assegura a separação entre o Estado e a Igreja, ou seja, veda, proíbe que o Estado brasileiro, seja a União, os Estados, os municípios, façam, né, constituam uma aliança com alguma confissão religiosa. Quero destacar que não se trata aqui de fazer um discurso contra esta ou aquela religião, não é contra a religião católica, não é? É simplesmente que, nesse caso, quem está sendo favorecida é a Igreja Católica. E por isso, né, é que me manifesto de forma contrária. E não apenas eu, isso também é importante dizer. Em que pese o acordo ainda não esteja realmente divulgado, ainda não tenha sido debatido com a profundidade e com a seriedade que o tema merece, já diversas instituições têm se manifestado contrárias à aprovação desse acordo no Congresso. E isso é importante que os nossos deputados, as nossas deputadas, não é, que estão prestes talvez a ser surpreendidos com essa votação em plenário, tenham conhecimento dessa posição de, como disseste, né, setores organizados da sociedade, que eu gostaria de rapidamente mencionar alguns que já se posicionaram. Pois não. E aí eu quero destacar que são de vários campos. E eu creio que, doutor Roberto, com certeza, sem medo de errar, que a maioria dos deputados federais e senadores não tem conhecimento desse acordo, do teor desse acordo. Como eu disse, se houver interesse do Estado brasileiro em dar transparência a essa relação, o que se vai se fazer? Vão se realizar diversas audiências públicas no Congresso Nacional e convidar diversas pessoas de ambos os campos, não é? Eu quero dizer ambos os campos, o campo religioso católico, que é quem está defendendo esse acordo, e também dentro do campo religioso, eu posso mencionar aqui, por exemplo, instituições que se manifestaram já contrárias ao acordo, a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro,
o Colégio Episcopal da Igreja Metodista, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, né, os batistas paranaenses, né, também a maçonaria, e aqui é importante destacar, a maçonaria em algum momento ela tem um cunho religioso, é considerada assim, né? Então, só para você ver no campo religioso. Também na academia já há manifestações, não é? E eu digo, são poucas ainda porque o acordo não foi efetivamente divulgado, difundido. Mas, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Sociologia já emitiu uma manifestação contrária à aprovação do acordo. Da mesma forma, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência também já se manifestou contrariamente ao acordo. De outro lado, eu gostaria de citar alguma instituição do campo jurídico, já que se trata de um acordo, né, que vai trazer consequências no âmbito legal. A Associação dos Magistrados Brasileiros já se manifestou contrariamente à aprovação do acordo. Tudo isso sinaliza que, no mínimo, é preciso haver um maior debate, um maior esclarecimento da sociedade sobre esse tema, né? Sobre o que é Estado laico, sobre o retrocesso que significa a aprovação desse acordo. Poderia citar, Milton, se me permite, pois não, né, um pouco para o telespectador a ideia do que seja o Estado laico. Algumas pessoas falam, mas o Estado laico não é um Estado ateu ou pagão. De fato não é. Tampouco é um Estado cristão. É um Estado desvinculado da religião. Perfeitamente. O Estado separado da religião e que não é um fim em si mesmo. A finalidade do Estado laico é assegurar para todos os cidadãos a liberdade religiosa. Agora, as autoridades brasileiras afirmam que esse acordo assinado com o Vaticano não vai trazer qualquer tipo de prejuízo à laicidade. Só quem afirma isso, Milton, é quem de alguma forma está comprometido com a realização desse acordo. Eu posso citar, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores, não é, que deu uma declaração no Congresso dizendo que o acordo já havia sido amplamente debatido. Eu gostaria que esclarecesse o senhor ministro, debatido com quem? Porque, como eu acabei de listar, uma série de entidades, evidentemente, algumas entidades religiosas que flagrantemente vão ser prejudicadas em vista do tratamento privilegiado que passa a ser dado à Igreja Católica no Brasil, também entidades políticas, vários deputados de vários partidos já se manifestaram contrários ao acordo, e, como eu disse, instituições acadêmicas. Eu não me consta que todo esse conjunto da sociedade tenha sido chamado ao Congresso para debater o acordo. Então fica muito estranho quando o ministro das Relações Exteriores diz que foi debatido. Eu acho que ele foi debatido, sim, reservadamente, secretamente, entre alguns membros do governo brasileiro e alguns membros do Vaticano. Agora, se ele for aprovado, ele passa a trazer o seguinte, para o telespectador ter uma ideia do que se trata. Alguns dos itens, né? Todas as escolas públicas no Brasil serão obrigadas a ter um ensino religioso. Eu tomei a liberdade porque nós temos um problema sério com relação a essa matéria, né, quando se fala de direito e religião, quando se fala de laicidade, né, que o ensino jurídico brasileiro, infelizmente, não dá atenção devida para essa matéria. Então, sabendo da repercussão do teu programa, eu fiz questão de trazer, gostaria de mostrar para o telespectador, as constituições primeiras do Arcebispado da Bahia. É um documento que faz parte, né, do acervo do ordenamento jurídico brasileiro. Ele data de 1707 e, em boa hora, reeditado pela Gráfica do Senado, oportunizando que no ensino jurídico brasileiro se possa resgatar a história da liberdade religiosa no Brasil. Digo isso porque... Está aqui a imagem agora, né? Chegar mais próximo aqui, Constituições... Primeiras do Arcebispado da Bahia, de 1707. Essa é uma obra fundamental na biblioteca de qualquer instituição de ensino jurídico no país. Né? Não é possível pensar o ordenamento jurídico brasileiro sem ter conhecimento dessa obra, sem conhecer o que foi. E eu estou trazendo por quê, Milton? Porque tu referiste, né, a questão do ensino religioso na escola pública. Sim. Justamente aqui, já no livro 1, título 2, nós vamos encontrar aqui, né, veja você, como são obrigados os pais, mestres, amos e senhores a ensinar ou fazer ensinar a doutrina cristã aos filhos, discípulos, criados e escravos. E um detalhe interessante que diz assim, a proposta foi feita primeiramente, telespectador, pelo Vaticano e começou a ser negociada com o Brasil em outubro de 2006. O ponto mais controverso foi o que trata do ensino religioso nas escolas públicas. Na proposta inicial, o Vaticano queria a inclusão do ensino religioso católico como matéria opcional do ensino fundamental. O governo brasileiro aceitou, mas acrescentou a expressão outras confissões ao texto para garantir
o respeito à diversidade religiosa no país. No acordo, né, é por isso que é um dos pontos polêmicos desse acordo. Eu posso aprofundar esse claro, debate, claro, está trazendo um ponto crucial. Com certeza. Só quero concluir aqui mostrando as Constituições Sim. da Bahia de 1707, onde então era obrigado pela legislação a ensinar a doutrina católica, e mais do que isso, né, para assegurar que isso fosse feito, havia então a Inquisição, havia os inquisidores, né, havia as chamadas os visitadores, né, para verificar. Se a pessoa não estivesse ensinando a doutrina católica, ela não poderia ensinar. Então veja o absurdo que é agora, né, em pleno século XXI, criarmos um retrocesso onde o ensinamento católico volte a ter um espaço privilegiado na escola pública brasileira. Tu referia à questão da mudança, mas existe uma sutileza que tem sido muito pouco tratada, né, pela mídia realmente desconhecida, do seguinte aspecto: a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Brasileiro, né, de 1996, e tem uma redação dada em 1997, a Lei número 9.475, para aqueles eventualmente mais afetos à área jurídica que nos acompanhem, né, consta o ensino religioso de matrícula facultativa. Todavia, né, fica proibida, vedada, qualquer forma de proselitismo. O que significa isso? Significa que é o ensino religioso que nós temos na Constituição previsto como matéria facultativa, que já me parece de qualquer forma inconstitucional, é importante pontuar isso, porque ele fere a dignidade da pessoa humana, no sentido que o aluno a criança se vê constrangida a ter classes de religião, quando não necessariamente é a sua religião, quando não necessariamente, né, os seus pais concordam com isso. Mas é importante destacar, no acordo, no artigo 11 do acordo celebrado com o Vaticano, diferentemente, prevê o ensino católico. Ora, se a Lei de Diretrizes e Bases afirma que não pode haver proselitismo religioso, como se explicar, não é, o ensino católico, que evidentemente é ensino confessional da doutrina católica, como eu disse, nos moldes da Constituição primeira do Arcebispado da Bahia de 1707. Não é exagero afirmar que o retrocesso é esse, é de 2009 para 1707. Né? Então, não por acaso, né, e as pessoas acho que têm interesse em conhecer mais o tema, devem procurar, né, e tem disponibilidade na internet para isso, professores, né, da qualidade da professora doutora Roseli Fischmann, da Universidade de São Paulo, da USP, né, Faculdade da Educação, já se manifestou sobre isso, apontando, né, a gravidade desse acordo no aspecto do ensino. E também eu gostaria de mencionar o professor Dr. Luiz Antônio Cunha, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também da Faculdade de Educação. Veja você, são dois educadores especialistas na área que apontam com clareza e de forma contundente o quanto é nefasto para a liberdade do ensino brasileiro, né, a aprovação desse artigo 11 especificamente do acordo. Outros artigos... Pois não, são 20 artigos, mais ou menos, e tem um deles que chama muito a atenção porque trata sobre a isenção, né, a isenção fiscal, isenções fiscais para a igreja e instituições eclesiásticas. E aí universidades, escolas, enfim, como é que fica isso, hein? Nós estamos vivendo um momento aí que a imprensa fez uma denúncia muito séria, muito grave, com relação ao que está acontecendo com a Igreja Universal, com a isenção de impostos, né? E que esse dinheiro todo se transformou numa fortuna para aquisição de complexo de veículos de comunicação, investimentos na área de imóveis, investimentos em jatos, enfim, uma série de recursos, de dízimos que são colocados pelas pessoas e que foram desviados, quer dizer, e essas igrejas, elas têm absolutamente isenção fiscal, né? Lamentavelmente, são 20 artigos, eu não tenho, certamente não tenho tempo aqui para enumerar um por um e apontar, né, a gravidade de cada um, mas especialmente o conjunto desse acordo é que ele, de forma inquestionável, viola a laicidade do Estado, isto é, viola a separação Estado e Igreja no Brasil e viola a liberdade religiosa, a liberdade de consciência e de crença, né, que é devida a todos os brasileiros em função do ordenamento constitucional. Nesse sentido, tu referes, né, tem a questão da isenção de tributos e que é importante destacar, né, se fosse o caso de regulamentar a matéria, porque eu tenho visto como argumento de parte da CNBB o fato que não, esse acordo na verdade ele se presta apenas para regulamentar o estatuto jurídico da Igreja Católica no Brasil. Ora, telespectador, o estatuto jurídico da Igreja Católica e das demais instituições religiosas, se for o caso de ser regulado por lei, deve ser uma lei geral e abstrata, que diga respeito
a instituições religiosas em geral, não é? E ao qual as instituições todas, ou aquelas que tiverem interesse, deverão se submeter. Diferentemente, quando é celebrado por parte do Estado um acordo bilateral exclusivamente com uma determinada igreja, não é? E nesse caso específico da Igreja Católica, através da Santa Sé, do Vaticano, está excluída a possibilidade de que outras confissões religiosas obtenham por parte do Estado brasileiro igual tratamento, né? Vou dar um exemplo aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos 30 mil terreiros no Rio Grande do Sul, né? Tem o Umbanda, o Candomblé, o Batuque, as religiões ditas, né, de afro-brasileiras, né? Essas instituições eventualmente organizadas jamais poderão celebrar um acordo internacional com o Estado brasileiro. Daí se vê, né, o desnível, a desigualdade que é concedida, né, em favor da Igreja Católica. Nesse sentido, eu gostaria também de trazer um pouco de doutrina, porque esse tema, infelizmente, não tem recebido, como eu já disse, a atenção devida no ensino jurídico brasileiro. Então eu me valho aqui do Jonatas Machado, que é um professor de Direito Constitucional da Universidade de Coimbra, e que tem um livro excelente, O Regime Concordatário, né? Ele fala liberdade de religião ou liberdade da igreja. É um livro imprescindível também para quem quiser, no caso específico agora, né, enfrentar a questão da concordata, né? Eu gostaria de mostrar para o telespectador essa obra. Eu acho que vale muito a pena no sentido de ter, né, como eu disse, a biblioteca de uma faculdade de Direito hoje no Brasil. Diante do grave risco, né, do iminente ataque à liberdade laica no Brasil, ataque à laicidade brasileira, deve ter essa obra, onde o Jonatas Machado vai mostrar como o simples fato de haver uma concordata, né, já é suficiente para que coloque em tratamento desigual as diferentes instituições religiosas. Eu gostaria, se me permite, Milton, trazer alguns, pontualmente referir-se assim, os artigos. Eu acho importante, porque esse debate... Não, muito obrigado. Eu só queria, antes do senhor entrar nos detalhes desse artigo aí... Pois não. É o seguinte, que o documento me chama a atenção aqui, né, que ele, o telespectador, é importante prestar atenção que esse documento, né, nos últimos anos, as discussões sobre temas polêmicos, telespectador, no Brasil, como o aborto, a pesquisa com células tronco, embrionárias, o ensino religioso, a união civil entre pessoas do mesmo sexo e a interrupção da gravidez de fetos anencéfalos, estão colocando que tanto o legislativo como o judiciário, pelo que eu estou percebendo aqui, serão obrigados praticamente a ouvir a Igreja Católica sobre esses temas. Trouxesse uma questão dentro desse conjunto, uma questão muito importante, né? Esse conjunto de direitos de cidadania, né, que eu chamo de cidadania sexual, somos os direitos sexuais, os direitos reprodutivos, lembraste muito bem, recentemente no Supremo Tribunal Federal houve esse grande embate, esse épico embate, não é, jurídico na questão da constitucionalidade ou não da pesquisa com células-tronco, né? Ficou muito nítida aí, né, a pressão, a influência da Igreja Católica, né, e como, eu diria, são duas posições completamente antagônicas, né? Uma defendendo dogmas religiosos e a outra defendendo, né, a verdade científica, a verdade essa sempre questionável, e por isso mesmo científica, né, porque precisa ser demonstrada. Então, isso só ressalta, só valoriza, né, a necessidade de que essas matérias religiosas, né, essa matéria de liberdade religiosa, adquire mais espaço, não é, no meio jurídico brasileiro, para que se possa ter mais clareza sobre o tema, né? Tu referes ser ouvidas, né, a Igreja Católica. Bom, está em tramitação no Supremo Tribunal Federal a matéria relativa à interrupção da gravidez nos casos de anencefalia. E o que se viu? Se viu o Supremo Tribunal Federal convidar líderes da Igreja Católica, né, e de alguma representação evangélica para participar desse debate. Não ficou claro, para mim pelo menos, a que título estava ali, se como realmente lideranças religiosas, seria qual a sua finalidade, não é? Inspirar os ministros do Supremo com valores religiosos para suas decisões, mas isso evidentemente é vedado pela Constituição, porque assegura a liberdade de crença e né? Então o que acontece? O que significa a liberdade de crença para o telespectador? Significa que eu, em relação ao Estado brasileiro, não faz diferença se eu sou crente ou se eu não sou crente, se eu sou religioso desta ou daquela, né, a instituição religiosa. Por quê? Porque o Estado brasileiro se compromete, através da Constituição, a tratar a todos de forma igual, de forma indistinta. Então, como pode uma decisão judicial, poderia ser o caso dessa decisão do Supremo, porque justamente chamou, né, para ouvir numa audiência pública
lideranças religiosas, ela poderia estar influenciada desses valores religiosos e essa decisão depois seria imposta a todo o conjunto da população? E então, onde é que fica a minha liberdade religiosa, a sua, né, a liberdade religiosa do cidadão brasileiro, se uma decisão judicial vem impregnada dos valores de uma determinada, né, crença religiosa? Isso tem que ter uma reflexão bastante grave sobre isso, porque me parece que o momento impõe, não é, que o jurista brasileiro, né, a exemplo do que já ocorre, por exemplo, né, na Corte Constitucional da Alemanha, já tem manifestações sobre isso, Corte Constitucional dos Estados Unidos tem manifestação sobre isso. Infelizmente, no Brasil, o que se vê, né, recentemente, aí, né, segundo a mídia, a partir de uma ação do Ministério Público Federal que diz a respeito a símbolos religiosos, né, a declaração parece insuficiente do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, dizendo que isso é um assunto que não tem maior relevância, quando se sabe, pelo menos para quem atua na área de direitos humanos, que a liberdade religiosa... O presidente do Supremo? O presidente do Supremo deu, segundo a mídia, eu não o assisti, mas a mídia reproduziu, dizendo que essa questão dos símbolos religiosos, que o Ministério Público Federal de São Paulo ajuizou a ação, não é? Para que fossem retirados os símbolos religiosos dos prédios da União, dos edifícios públicos da União do Estado de São Paulo, é uma questão de menor importância. Olha, com todo respeito, né, o presidente da Suprema Corte do Brasil, mas tem tido uma infelicidade tão grande nas suas declarações, uma delas com relação à nossa profissão de jornalista também, com fim obrigatório do diploma de jornalista e outras questões tão importantes, né? Ele podia poupar a sociedade brasileira de vir a público falar tantas coisas que, olha, deixam as pessoas indignadas. O ministro podia ficar lá restrito, se bem que hoje é importante o papel cada vez mais próximo do judiciário junto à sociedade, interagindo como acontece aqui com o judiciário do Rio Grande do Sul, mas olha, pela postura do ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal, por sinal, o Supremo Tribunal Federal, olha, nos últimos anos, com exceção da ministra Ellen, tem tido uma postura de interpretações assim dúbias com relação a uma Suprema Corte que é, né, já está dizendo, a Suprema Corte brasileira, né? Quer dizer, o ministro Nelson Jobim praticamente é uma casa política, mas partidarizou a Suprema Corte. Agora nós estamos aí enfrentando o Gilmar Mendes, a todo momento vem a público, ele gosta de luzes, falando levantando uma série de questões que deixa, olha, grande parte das pessoas indignadas por tratar-se de o presidente da Suprema Corte, né? O senhor é um magistrado, né? Eu ia dizer, eu até por um dever ético, não me cabe aqui... Sim, claro, lógico, eu estou levantando essa questão. Um colega magistrado, sim, afinal de contas, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas o que eu faço questão de registrar, desde uma perspectiva inclusive acadêmica, né, é que, de fato, o nosso Supremo Tribunal Federal ostenta um símbolo religioso no seu plenário. Então, eu acho que, no mínimo, né, se impõe aos ministros do Supremo uma reflexão sobre o tema, né? E parece que não comporta declarações, vamos dizer, tão informais. Eu acho, não sei qual é a avaliação que o senhor faz, doutor Roberto Loré, que é importante as pessoas terem religião, que se quiserem, né? Que as pessoas sejam da religião afro, da Assembleia de Deus, da Universal, da Católica, enfim, seja lá o que for, né? Esotérico, enfim. Agora, não dá para misturar as coisas. Eu, como magistrado, coloco que é importante, o que me parece importante é que as pessoas tenham a liberdade de ter a sua escolha, religião, né? Ou a liberdade de não ter também a sua religião. Claro. Essa liberdade é que é fundamental. E aí tu tocas num ponto essencial, e por isso eu trouxe aqui o Jonatas Machado, esse professor de Direito Constitucional da Universidade de Coimbra, onde ele coloca justamente num Estado laico, que é o caso brasileiro, um Estado onde o Estado está separado das igrejas, né? Não é papel do Estado fomentar a religiosidade. O papel do Estado é assegurar a liberdade religiosa, o que não se confunde com fomentar a religiosidade, com tomar partido desta ou daquela agremiação religiosa, ou mesmo tomar partido de uma religiosidade em geral. Como dizer, não, é bom ter uma religião. Isso tu pode pensar no plano pessoal, eu posso pensar no plano individual. Mas enquanto agente político do Estado, o Estado deve ser neutro. E aí, eu gostaria de apontar mais um artigo que não tem recebido a devida atenção neste acordo celebrado entre o Brasil e o Vaticano, o artigo 14, onde estabelece que o Estado se compromete
não é, a estabelecer espaços religiosos, não é, eu até tenho para prédios e o reconhecimento bem, de títulos acadêmicos. Não, mas veja bem, o artigo 14, a República Federativa do Brasil declara o seu empenho na destinação de espaços a fins religiosos, que deverão ser previstos nos instrumentos de planejamento urbano a ser estabelecido no respectivo plano diretor. Isso é um absurdo, juridicamente falando, e eu gostaria, por isso eu reforço a minha posição à luz da doutrina do professor Jonatas Machado, não é? No sentido de que não é papel do Estado, numa sociedade democrática, fomentar a religiosidade. Então essa previsão no acordo de que o Estado se compromete, e um aspecto inaceitável no plano democrático. Esse acordo foi assinado no dia 13 de novembro de 2008 e está agora para ser ratificado, esperamos que não, pelo Congresso Nacional. Veja você, não é? Nesse sentido, não é? Essas coisas, doutor Roberto, que eu fico impressionado, eu tô com o tempo desaprendendo com jornalismo, estou desaprendendo. Jornalismo que estou acostumado está saindo fora. Quer dizer, um assunto desses que deveria ser capa, né, dos principais jornais e revistas desse país, um assunto desse que mexe com a sociedade brasileira, né, que deveria estar nos telejornais, nos principais telejornais, nos principais programas de rádio, televisão desse país, não se toca nesse assunto. O que se fala é o seguinte: será que a ministra Dilma se encontrou com a secretária da Receita ou não? Meu Deus do céu, olha, vou dizer um negócio. Lamentavelmente. E a oposição, desculpa, doutor Roberto, a oposição é tão incompetente nesse país, a oposição, que ela não vem a público levantar essa questão também. A oposição lá está discutindo sexo dos anjos dentro do Congresso Nacional, na Câmara e do Senado, e não discute assuntos como esse, que mexe com a sociedade brasileira, com a vida das pessoas. Referes à oposição, acho importante, mas acho também importante que o próprio governo brasileiro, por exemplo, né, citar uma pessoa que nós reconhecemos como extremamente qualificada no campo jurídico, o ministro Tarso Genro, enquanto ministro da Justiça, deve uma explicação à sociedade brasileira. Mas não vai dar, porque esse acordo já está dizendo aqui, a íntegra do acordo, eu estou com ele aqui, um acordo bilateral celebrado entre o Brasil e o Vaticano, né, e que a imprensa brasileira não deu devida divulgação e que foi assinado, vou usar uma expressão bem popular, escondido, na verdade. Não foi dada ampla divulgação. O governo não teve interesse, não é isso? Para ser bem preciso, o conteúdo do acordo, que já havia um reclamo de segmentos da sociedade para conhecer o seu conteúdo, não é? Só foi divulgado oficialmente no dia da assinatura do acordo. Ou seja, não havia mais tempo para impedir a assinatura. E da mesma forma, estão tentando, eu digo, são aquelas pessoas que têm interesse na aprovação desse acordo, que no Congresso Nacional tramite o regime de urgência, né, que é inexplicável e pode a qualquer momento ser aprovado. Aonde estão as informações? Se bem a grande imprensa não tem dado destaque, eu gostaria de trazer ao telespectador pelo menos 2 espaços na internet onde se podem obter informações a respeito. Um deles é o Observatório de Laicidade do Estado, né, você pode acessar, buscar na internet, que está sediado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenado pelo professor Luiz Antônio Cunha, e também um site, uma organização não governamental chamada Brasil para Todos, coordenada pelo Daniel Sotomayor. São aí alguns esforços que se faz. Esforços de quê? Esforços de democratizar o acesso à informação, quer dizer, para que as pessoas possam conhecer o acordo e aí então discuti-lo, né, com a devida profundidade. E eu volto a insistir, né, como eu estava dizendo, eu acho que o próprio governo não prestou esclarecimentos a respeito. Como eu disse, o ministro das Relações Exteriores disse que já foi debatido, mas não esclarece com quem se debateu, quando, de que forma, não é? E também eu cito, entre outros, o ministro da Justiça, porque me parece que é a pessoa, né, habilitada, qualificada, para que se manifestasse, né, o que esse acordo traz de benefício para o Estado brasileiro. Você diz, não, é um acordo bilateral. Bom, tudo bem, o que o Estado brasileiro está conquistando, né, o que a cidadania brasileira está conquistando com isso? Eu, né, concito, né, faço um rogo ao ministro da Justiça que preste esses esclarecimentos, porque eu, sinceramente, da análise que faço, não vejo nenhum ganho para o Estado brasileiro, vejo sim prejuízos, e prejuízos que poderão ser desde o campo das liberdades, que é um prejuízo, diria, irreparável, né, em termos históricos, inclusive, com um grave retrocesso, como também certamente trará prejuízos materiais, porque o Estado brasileiro se compromete, né, por exemplo, no artigo 7º, né, do acordo, a tratamento de preservar patrimônio da Igreja Católica, preservar símbolos religiosos. Ora, símbolos religiosos
por mais respeitáveis que sejam, não apenas os da Igreja Católica, também de outras confissões, não são símbolos do Estado brasileiro. Os símbolos do Estado brasileiro estão previstos no artigo 13 da Constituição e ali não se encontram os símbolos religiosos. Então, como pode, no texto do acordo, o Estado brasileiro dar algum destaque, alguma valoração positiva aos símbolos da Igreja Católica, se, ao mesmo tempo, não o está estendendo a demais símbolos de outras confissões e, especialmente, como já disse, à luz dos ensinamentos do professor Jonatas Machado, repito, professor de Direito Constitucional da Universidade de Coimbra, não é papel do Estado, numa sociedade democrática, fomentar a religiosidade, se posicionar em favor de uma religiosidade. Ora, o artigo 7º do acordo estabelece um posicionamento claro do Estado brasileiro, enaltecendo os símbolos religiosos correspondentes à Igreja Católica. Evidentemente que isso não é uma postura neutra do Estado, postura neutra é essa que é assegurada, é um direito do cidadão brasileiro previsto na Constituição Federal. Esses artigos aí são artigos, eu estou lendo aqui, o senhor está falando, eu estou observando aqui também, eu tenho na tela aqui os 20 artigos. Eu acho que o governo brasileiro deveria colocar esse tema em discussão, e vou mais, eu acho que a título de sugestão, esse debate deveria ser aberto com toda a transparência e colocado para a decisão do povo brasileiro nas eleições de outubro do ano que vem. Já que o povo brasileiro vai às eleições para escolher deputados, senadores, governadores e o presidente da República, que se pegue o exemplo dos Estados Unidos e coloque itens importantes como esse aí, junto no dia da votação, e que se abra um debate com antecedência e que dê o direito do povo brasileiro ir às urnas e dizer, olha, eu concordo com o acordo, não concordo com o acordo. Eu acho que a tua ideia é muito interessante no sentido de realmente ampliar esse debate. E chama a atenção um aspecto que tu coloca no seguinte sentido. Algumas pessoas podem imaginar que todos os católicos vão ser a favor do acordo e quem não é católico vai ser contrário. E a realidade, as pesquisas têm demonstrado, não é assim. Não é? Já há pesquisas várias nesse sentido, eu poderia citar uma realizada pelo IBOP, 2005 ou 2007, me falha a memória agora, convocada por uma instituição não governamental chamada Católicas pelo Direito de Decidir, são algumas teólogas, e um conjunto maior, evidentemente, mas coordenada por teólogas da Igreja Católica, onde se revelam, os dados apontam que os católicos brasileiros, por expressiva maioria, 85% dos fiéis católicos brasileiros, não desejam um Estado que se baseie numa doutrina religiosa. Pelo contrário, desejam que os governantes, os legisladores e os juízes do Brasil atuem segundo a diversidade religiosa existente no país e não de acordo com uma determinada doutrina. Eu estou dizendo isso tudo aqui, levantando esse debate que eu acho que é super importante com os nossos telespectadores e com um especialista que é doutor em antropologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é juiz de direito do Tribunal de Justiça, o doutor Roberto Loré. E eu quero dizer o seguinte aos telespectadores, eu sou católico, sou católico e estou levantando essa questão. Aqui não tem um programa, de repente alguém interpretando que o doutor Roberto e o Milton estão fazendo um programa contra a Igreja Católica. Não, pelo contrário, não tem absolutamente nada. Estamos trabalhando e falando em cima do Estado laico. Tem um artigo aqui que me chama muita atenção, que é o artigo 17, que diz o seguinte, que os bispos, no exercício de seu ministério pastoral, poderão convidar sacerdotes, membros de instituições religiosas e leigos que não tenham nacionalidade brasileira para servir no território de suas dioceses e pedir às autoridades brasileiras, em nome deles, a concessão do visto para exercer a atividade pastoral no Brasil. Como eu disse, esse é o tipo de questão, o tipo de matéria, não é que não possa ser regulado desta ou daquela forma, mas o que é importante o telespectador compreender, e eu acho que tu colocaste muito bem a questão, eu não tenho particular animosidade com a Igreja Católica, tenho excelentes relações com, não diria lideranças, mas diria para contar, com sacerdotes católicos, e o que acontece? A questão aqui não é esta ou aquela religião, a questão é religiões e Estado. Então, por exemplo, o artigo 17 que tu mencionas, por que não fazer então, acha-se, supondo que é interessante regular essa questão, não tem problema, faz uma lei ordinária que tenha validade para
todas as instituições religiosas, não apenas para esta ou aquela instituição religiosa. Esse é o ponto fundamental. E a mesma forma, e volto a insistir nesse aspecto, porque de alguma forma eu acabo me expondo com esse debate, eu vou no rádio, na televisão, escrevo no jornal, e algumas pessoas pensam que eu tenho alguma coisa contra o crucifixo, porque eu insisto na retirada dos símbolos religiosos dos tribunais, dos prédios públicos, das escolas. Ora, eu me refiro ao crucifixo porque é o crucifixo que está ali, né? E posso citar o exemplo do Supremo Tribunal Federal. Se não fosse o crucifixo, fosse um símbolo de uma outra instituição religiosa, eu me posicionaria da mesma forma. E aí talvez aquelas pessoas compreendessem melhor que eu não tenho nada contra o crucifixo em si mesmo, mas sim por se tratar de um símbolo religioso incompatível com a neutralidade que é necessária ao Estado. E é necessária não por um capricho meu ou por um capricho da lei. Como eu disse, o Estado laico não é um fim em si mesmo. O Estado laico, ele é um meio para se assegurar a liberdade, a igual liberdade para todos, né? Nesse sentido, eu gosto sempre de citar a Suprema Corte do Canadá, né? E aqui tem uma doutrinadora que é muito interessante, a doutora Micheline Milot, né? Ela trabalha trazendo sempre casos da Suprema Corte canadense. Ela teve oportunidade, inclusive, de fazer uma palestra aqui na Escola Superior da Magistratura, a época em que eu coordenava o Departamento de Direitos Humanos aqui, onde vai se ver o quê? Vai se ver que há necessidade de que hajam espaços neutros no Estado, é dizer, um espaço que não é meu e nem teu, Milton, um espaço que é de todos. Nesse espaço, evidentemente, e como são, por exemplo, as casas legislativas, como é uma sala de audiência num tribunal, não é? Como é uma prefeitura, esses espaços, a escola pública, eles não são meus ou teus, eles não são do professor, eles não são do diretor da escola, eles são de toda a comunidade. Agora, por isso, só para concluir, por isso é necessário que esses espaços seja respeitada a neutralidade, que não haja favorecimento para uma religião ou para outra. Isso significa ser anticlerical, antirreligioso? Não. Apenas que aquele espaço é um espaço de ensino, ou é um espaço de construção das leis, é um espaço que não se presta, né, a que uma pessoa, por uma vontade pessoal, diga, não, aqui eu vou colocar esse símbolo religioso para que esse ambiente fique representando os meus interesses. Não. Não se trata aqui de ferir a liberdade religiosa. Manifestações individuais, o agente público do Estado, o juiz, o legislador, o governante, pode carregar consigo um símbolo religioso. Eu professo essa religião, tenho liberdade para isso. O que não se confunde com ele chegar no tribunal ou chegar numa escola pública e colocar no prédio, né, transmitindo para todo o ambiente aquele seu sentimento religioso. Então, acho que assim a gente consegue conciliar bem os interesses, o que se chama na jurisprudência de acomodação razoável. O diretor da escola quer manifestar muito, tem necessidade de manifestar a sua religiosidade, ele usa um adorno que demonstra para todos a sua religiosidade. Mas que não use, não tome o prédio público como se fosse seu, privado. O senhor particular. tem conversado com o presidente do Tribunal, o desembargador Armínio, sobre esse caso, porque o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Sveiter, ele determinou lá a retirada do crucifixo. O senhor tem conversado aqui com o desembargador Armínio? Eu até sou um admirador da gestão do desembargador Armínio, mas acho que nesse particular ela poderia, né, talvez ser o coroamento da sua... Mas já conversou com ele sobre essa? Não, pessoalmente não tive a oportunidade, Milton. Como eu disse, é uma gestão, né, o conjunto da administração do desembargador Armínio, que eu admiro muito. E faço até aqui um convite a essa reflexão para o presidente do Tribunal de Justiça, né, no sentido de que seria o coroamento da sua gestão, porque ele se portou, tu deves ter acompanhado, a mídia do Rio Grande do Sul acompanhou, como um estadista à frente do Tribunal de Justiça, né. Eu acho que ele trouxe ganhos muito grandes para a administração, né, e poderia talvez coroar a sua administração, sinalizando a laicidade do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, retirando não como um sinal de desrespeito ou desagravo a essa determinada instituição religiosa, mas pelo contrário, mas como um sinal de reconhecimento que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é um espaço que está aberto a todas as religiões e também aqueles que não são religiosos. Por isso não há espaço ali, né, para determinado símbolo. Eu até, nesse sentido, eu cito o seguinte, às vezes sai na mídia, né, repercute muito uma ação judicial para retirada de um símbolo em determinado local, mas muitas outras soluções têm sido encontradas sem que haja maior repercussão e especialmente sem que haja litigiosidade. Posso dar o exemplo agora do estado do Piauí, onde o Ministério Público, né, fez um termo de ajustamento de conduta com o governo estadual e dos prédios públicos do estado estão sendo retirados os símbolos religiosos, sem que isso represente... Terra do Mão Santa. Senador Mão Santa. Por incrível que pareça, nesse particular está mais adiantado que o Rio Grande do Sul. O artigo 9º aí, doutor, o reconhecimento recíproco de títulos e qualificações em nível de graduação e pós-graduação estará sujeito, respectivamente, às exigências dos ordenamentos jurídicos brasileiros e da Santa Sé.
Isso significa que qualquer curso de nível superior ficará sob controle das exigências do catolicismo. E é bom o telespectador prestar bem atenção, porque eles querem fazer uma nova inquisição aos poucos, vão introduzindo isso, tudo no começo começa meio disfarçado, e também o governo vai ter a obrigação de ajudar financeiramente a Igreja Católica. E eu estou vendo isso aqui na tela, que é um comentário que está sendo feito pelo Marcos Vinícius, da cidade de Caxias do Sul. Só, eu antes de comentar, agradecer o comentário do Marcos e manifestar sobre ele, eu queria só fazer aqui um complemento, porque tu disseste, né, o Piauí do Monsanto. Sim, senador Monsanto. E eu disse, né, o telespectador ouviu, por incrível que pareça, né, que o Piauí está mais adiantado que o Rio Grande do Sul. Eu quero dizer com isso que não é nenhum preconceito. Não se trata de nenhuma consideração pejorativa com relação ao estado do Piauí, muito pelo contrário. O que acontece é que o Rio Grande do Sul se notabilizou, né, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, isso é reconhecido, né, em trabalhos acadêmicos por todo o país, se notabilizou pelo seu pioneirismo. E então, por isso eu coloco, por incrível que pareça, o Tribunal de Justiça aqui é tão pioneiro em tantas matérias, agora se vê, né, superado em matéria de respeito às liberdades laicas, né, a liberdade religiosa, a laicidade, se vê superado pelo estado do Piauí, sem demérito, mas é um estado que não tinha não tinha a tradição desse pioneirismo. Então aqui eu louvo, né, eu registro o meu respeito e a minha admiração pelo estado do Piauí, pelos atores sociais que lá conquistaram esse avanço, né, em detrimento daquilo que eu, particularmente, pessoalmente, esperava, que a magistratura do Rio Grande do Sul, também no plano de administração do tribunal, estivesse sempre à frente. Né? Agora nós estamos aí na iminência, e seria uma boa conduta, de seguir o exemplo do estado do Piauí. A Anabelle aqui está dizendo: a Igreja Católica quer forçar um ecumenismo sem precedentes num regime democrático. Isso é inviável. Não, aí entramos num campo um pouco mais amplo do contexto da América Latina, né, onde basicamente aqui colonização espanhola e portuguesa, né, veio, impôs uma evangelização. Eu mostrei aqui a legislação brasileira da época, teriam outros ainda, as ordenações filipinas ainda de 1603, outros ordenamentos anteriores às constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, que impunham pelo regime da força a Igreja Católica. Então o que acontece hoje, né, evidentemente que a maioria da população brasileira é católica, como a maioria da população da América Latina. Agora, eu tenho uma reflexão interessante no professor da Universidade de Chicago, chamado Cass Sunstein. O que ele diz, né? Que o fato de que no passado, né, através da força, tenha se imposto uma maioria religiosa, né, é o caso brasileiro, através de uma ordenação jurídica, através de perseguições às demais crenças, né, a obrigatoriedade da crença católica, né, se forjou uma maioria católica, isso não pode hoje autorizar privilégios em função dessa dita maioria. Por quê? Porque justamente tem que buscar as bases disso. Não se tratou de uma adesão voluntária da população a uma determinada crença. Se tratou sim de um programa de Estado associado à igreja, ou seja, uma monarquia religiosa, que impôs, no caso do Brasil, durante 4 séculos, uma determinada crença. Ora, o resultado não poderia ser outro de que não a maioria aderindo àquela crença, até por uma questão de sobrevivência. Hoje, né, passados aí apenas 100 anos dessa ditadura religiosa, o que se vê um decréscimo imenso, gradativo, constante, regular, né, dos fiéis católicos no Brasil, seja por adesão a outras crenças, né, seja porque não creem em divindades. O que acontece com isso? O mercado religioso, há uma regulamentação agora democrática do mercado religioso, o que antes não havia espaço, havia um monopólio. Né? Olha aqui, ó, Samuel Dutra está dizendo o seguinte: deputados federais, está na hora de acordar para um absurdo desses. Lembre-se, Brasil, Estado laico. Para que fazer um acordo a qual pode dar interpretações diferentes e despertar controvérsias, se já existe a liberdade para todos, inclusive os católicos? Quem diz isso? Eu gostaria de... Samuel Dutra. Eu gostaria de parabenizar o Samuel, porque o raciocínio é perfeito. Existe uma Constituição Federal que assegura a liberdade, seja no artigo 5º, inciso 6º, né, liberdade de consciência e de crença, e no artigo 19, inciso 1, assegura a separação Igreja e Estado. O conjunto desses dois artigos é que produz assim, um conceito, um princípio de laicidade no Brasil, ou seja, as instituições políticas brasileiras se regem, né,
por valores democráticos e não por valores atrelados a uma determinada doutrina religiosa, por que fazer um acordo? E aí eu acho muito interessante a discussão no plano técnico-jurídico, porque hoje eu tenho visto algumas manifestações dizendo que não, que esse acordo ele apenas regula o Estatuto Jurídico da Igreja Católica. Essas mesmas pessoas, né, ou seus mandatários, logo a seguir, se aprovado o acordo, vão sim, nos tribunais brasileiros, sustentar os privilégios que estão previstos no acordo de forma subjacente. Está entendendo? O que acontece? Para a aprovação se diz que não vai ter qualquer efeito. Logo a seguir, com certeza, não é? Eu espero que isso não aconteça, porque espero que não seja aprovado, mas se aprovado for, não tenho dúvida que o texto desse acordo será esgrimado, será defendido, sustentado por teses jurídicas, no sentido de assegurar, sim, privilégios a uma determinada igreja. E esses privilégios pode ser o início de uma vertente muito perigosa, né? Eu não estou aqui fazendo apologia nem pregando pessimismo, querendo criar terrorismo ou assustar ninguém. Mas eu lembro bem, inclusive tenho filhos que moram na Irlanda, e os católicos e protestantes, né, o confronto entre duas religiões ou as outras religiões contra a Igreja Católica, que pode, olha, daqui um pouquinho criar um constrangimento muito grande. Né? Isso que tu levantas eu acho importante, porque muitas vezes alguns programas que participo, né, o ouvinte, o telespectador, se manifesta no sentido de dizer que não, que é muito importante essa religiosidade porque traz muita paz social. A religiosidade ela pode ter um papel interessante desde que seja voluntária, desde que a adesão seja voluntária. Agora, quando uma pessoa tem o seu filho na escola pública e é imposta ao seu filho uma determinada educação religiosa, né, isso tende a gerar conflitos. Isso a gente pode ver, tu citas o exemplo da Irlanda, pode citar o exemplo do Oriente Médio, onde a religião é tomada como um fundamentalismo de Estado, tende-se normalmente a um conflito e não a pacificação. Como já se não bastasse os feriados inconstitucionais, como o famigerado 12 de outubro, dia da Nossa Senhora Aparecida, que para os judeus, evangélicos, muçulmanos, nada representa. Agora mais esta, Pedro Lucas, e tem mais uma aqui, né? Fico lendo os crentes falando da Igreja Católica da época de Colombo e penso, como teria sido se naquele tempo pessoas como Edir Macedo, olha aí, ó, viu, fossem tão influentes como o Papa, e viva o Estado laico com educação religiosa. Jussara Maria da Luz. É isso, a Jussara, eu diria o seguinte, né? Como eu digo, algumas pessoas têm o valor religioso é muito importante. Eu respeito muito isso. Não poderia ser diferente, porque eu defendo justamente as liberdades. Agora, o que a gente tem que ter clareza é sobre como esses valores vão ser manuseados, não é? Vão ser difundidos numa sociedade democrática. Não é? Existe o templo religioso, existe o terreiro, existe a igreja, existe, seja qual for a denominação, é importante a gente lembrar, o país brasileiro é vasto, é imenso, é diverso, mais de 180 línguas são faladas no Brasil. Então a gente, quando fala em religião, pode pensar num xamã, num pajé, que detém o mesmo respeito, o mesmo direito constitucional à dignidade do que qualquer outra, né, liderança religiosa, qualquer outro sacerdote, né, pastor, enfim. Né? E da mesma forma, isso é importante, sempre eu gosto de destacar, detém o mesmo respeito que aquelas pessoas que não creem, seja ateu, seja agnóstico. Então algumas pessoas às vezes têm muita dificuldade em compreender. Olha, o que tem de mensagens aqui, doutor Roberto, tem um aqui que diz o seguinte, Patrícia Borges, leia o livro Grande Conflito e terá as respostas para todas essas questões a que se refere este tratado. Como eu disse, são várias obras, eu procurei aqui salientar duas que me chamam a atenção, no sentido de possibilitar ao telespectador. E como eu disse, eu volto a referir dois sites que são importantes porque têm difundido essa matéria. Um se chama Brasil para Todos, né? Pode ser acessado através de buscador na internet, e também o site Observatório de Laicidade do Estado. Ambos têm bastante, inclusive tem vários artigos escritos por pessoas que estudam essas questões. Né? Agora, o que eu quero chamar a atenção dos valores religiosos. Não podemos incorrer no equívoco de pensar que era muito bom no passado. Muitas pessoas que eu vejo falando isso desconhecem
que nós tínhamos um ordenamento jurídico, né, as condições primeiro do Arcebispado da Bahia, de 1707, eu insisto muito nesse texto porque eu acho que ele mereceria a atenção que não recebe, onde não havia liberdade religiosa. Né? Não havia essa diversidade, de fato havia, mas as outras religiões eram perseguidas. Então, às vezes, a pessoa professa uma religião que é a da maioria, ou que é aquela abençoada pelo Estado, né? E acha que está tudo bem. Então, um bom exercício de raciocínio é a pessoa se colocar no papel do outro. Então, dizer, por exemplo, se ela acha que está bem um acordo desse, dizer, se eu fosse ateu, né? Ou se eu fosse de uma outra confissão religiosa, estaria tudo bem, sentiria da mesma forma? Ou quem hoje está uma maioria pensar, e se amanhã ou depois no Brasil mudar a maioria pertencer a outra religião? Eu vou querer que o Estado esteja separado da religião, ou vou querer que ele adote aquela doutrina religiosa que não é a minha? A Marta Matos diz aqui o seguinte, pelo que entendi, esse acordo é ilegal e fere a Constituição Brasileira de 88, pois a mesma, no seu artigo 5º, inciso 6º, afirma categoricamente que o Brasil é um Estado laico e que todos têm liberdade para seguir o credo que quiser. Será que o presidente Lula desconhece esse capítulo ou não leu ainda? Acho que o povo brasileiro foi ferido em sua dignidade e que o nosso presidente tem assuntos muito mais sérios para se preocupar. Aí, Marta Matos. A Marta, eu acho preciso o comentário. Artigo 5º, inciso 6º da Constituição. Exatamente. Assegura a liberdade de crença e assegura a liberdade religiosa, e combinado sempre, Marta, com o artigo 19, inciso 1, que é o que assegura a separação igreja e Estado. Você só tem um problema. Tu disseste que isso é inconstitucional. Eu concordo contigo. Agora, quem vai decidir sobre isso? É um Supremo Tribunal Federal que ostenta no seu plenário um crucifixo. Isso, para mim, coloca a reflexão da sociedade brasileira uma questão de extrema gravidade. Doutor Roberto Loré, olha, muitas mensagens. De que maneira o senhor pretende... o senhor está indo agora participar na TV Senado, na próxima semana, de um grande debate a nível nacional sobre esse assunto, até porque nós estamos antecipando aqui na TV Assembleia, né? Isso, já assim, fizemos... Milton, o que eu busco participando do teu programa, e mais uma vez eu quero de público registrar o agradecimento à tua pessoa, porque tu tens nos teus espaços tentado promover, né, um amplo debate democrático, né? Hoje estou aqui como convidado, outro dia estive num outro programa teu com... Na Bandeirantes, lá, com Hermes Dutra, isso, né, que coordenador foi, da bancada do PP aqui. Me parece que foi um debate de elevadíssimo nível, foi uma grande satisfação conhecer o Dr. Hermes, né? Eu acho que mostra como a gente pode promover esse debate, né, num elevado espírito cívico, no sentido realmente de tentar construir algo positivo, né? E eu estou programando um debate para que nós possamos realizar aqui com o senhor e o Dom da Deus, o arcebispo. Já conversei com ele esses dias. Nós fazemos esse debate aqui com o Dom da Deus, que representa a Igreja Católica. Para mim é sempre um prazer debater quando o nível é elevado, quando as pessoas... Eu sempre cito um exemplo, o cardeal Martini e o Humberto Eco, eles trocaram uma correspondência, isso veio depois a ser publicado, onde se mostra que o debate, como costuma ser no âmbito acadêmico, pode ser um debate de ideias e não de ataques pessoais, né? E eu felicito também os telespectadores, todos se manifestaram de forma a contribuir para o debate, isso é muito importante, né, que a gente não resvale para fundamentalismos, né, para pensar que isso aqui é um ataque pessoal ou é um ataque focado em uma determinada instituição religiosa. Se me manifesto, se possa parecer que assim me manifesto, eu antecipadamente me excuso, de forma alguma esse é meu objetivo. Meu objetivo sempre é trabalhar, né, até porque faço parte da rede ibero-americana pelas liberdades laicas, trabalhar pelo engrandecimento da democracia. Laicidade e democracia caminham de mãos dadas. Quanto mais democrático o Estado, ou quanto mais inclusão social da diversidade cultural existente, e o Brasil é rico nisso, porque é um país muito diverso, né, certamente mais laico, ou seja, mais respeito o Estado terá pela diversidade de pensamento, sem aderir a uma confissão religiosa em detrimento de outras, ou como eu disse, como eu insisto sempre, daqueles que não creem. Gosto de dar um exemplo, se me permite, porque eu acho que é fundamental para que as pessoas compreendam o que é o Estado laico. O Estado laico é o que assegura no Brasil, por exemplo, que uma mulher católica possa tomar a pílula anticoncepcional. É o que assegura que uma mulher católica, um homem católico, possam ter uma relação sexual protegida pelo preservativo.
não é um Estado que adere a uma confissão religiosa. E o que a igreja não permite, né? Se o Estado brasileiro fosse um Estado confessional católico, certamente nós teríamos muita dificuldade em assegurar esse direito do cidadão. Felizmente, como vivemos num Estado democrático de direito, a religião católica tem a sua posição, e eu reputo sempre, tem a liberdade, evidentemente, de expor a sua posição, mas é dever... O senhor, como magistrado, o Estado laico também oferece a oportunidade a uma menina que tenha sido sequestrada, estuprada, que tenha ficado grávida, que ela possa ser submetida a um aborto? Se é do desejo dela, com certeza. É o aborto voluntário, no caso, esse abortamento é previsto na lei. Na hipótese de violência sexual, né, contra uma mulher, o que acontece? Né, a própria Constituição, no artigo 226, parágrafo 7º, quando fala do planejamento familiar, diz que o Estado deve respeitar a vontade das partes, o desejo das partes, no que diz respeito ao planejamento familiar. Ora, se eu dou sempre um exemplo também típico, um casal, né, que vinha fazendo uso da pílula, por exemplo, deixa de usar a pílula e faz um projeto então de que vai haver uma gravidez planejada, desejada. Nesse período, uma mulher, por exemplo, saindo do trabalho, né, está na parada de ônibus, é atacada por um estranho, é estuprada e vem a engravidar. Isso está fora daquele planejamento daquele casal. A Constituição, no artigo 226, parágrafo 7º, assegura que essa mulher tem o direito a interromper a sua gravidez. Num serviço público de saúde, né, isso é o chamado abortamento legal. O que acontece? Lamentavelmente, por uma questão muitas vezes de influência religiosa, se procura obstaculizar esse direito. E a união entre duas pessoas do mesmo sexo? Da mesma forma, aí tocaste num ponto que casualmente é a minha tese de doutorado em antropologia social aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, um tema cidadania sexual e laicidade, um estudo sobre influência religiosa no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, onde eu analiso esse aspecto, vinculando, não é, algumas posições com relação ao tema a os valores vinculados à moral católica, né? Dr. Roberto Loré, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Nosso tempo aí, teríamos aí muito tempo, ainda passou 1 hora, fechamos 1 hora aí de programa sem intervalo comercial, mas teríamos muito mais assuntos para abordar aí, porque o tema ele é palpitante, é polêmico e merece uma profunda reflexão por parte da sociedade brasileira. Olha, muito obrigado pela presença, esperamos que possamos aí muito breve voltar a debater esse assunto, né? Quanto mais se conversa sobre esse assunto, melhor, né? Eu só tenho a agradecer pelo fato de que tu tens pautado esse tema, que me parece tão relevante para a sociedade. Tá certo. Conversei com o Dr. Roberto Loré, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e doutor em Antropologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O programa Com a Palavra fica por aqui, convidando você, telespectador, para que continue ligado conosco no seu canal 16, TV Assembleia. Eu volto com novos entrevistados. Até lá!